BIM, propriedade intelectual e NFT. O que esses três assuntos têm em comum é o que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu quero trazer um assunto futurista para poder já adiantar aí para os inscritos, para os seguidores da NeuroBIM, possíveis novidades tecnológicas que em breve veremos cada vez mais integradas ao nosso universo do BIM, beleza? Quem está acompanhando o canal sabe que a gente tem sempre esse compromisso de trazer as principais tecnologias que caminham em conjunto com o BIM, com o mercado de arquitetura, engenharia e construção. Então, o assunto de hoje, ele não é diferente. Eu vou te mostrar uma solução que está sendo desenvolvida por uma empresa chinesa, a Arcartera, que pretende proteger o patrimônio intelectual dos projetos em BIM utilizando de uma tecnologia chamada NFT. Se você não conhece esse termo ainda, não se preocupe, eu vou dar uma breve explanação e vou te mostrar o propósito desse projeto, a importância dele, e se você está curioso, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para fortificar a nossa rede e também para mostrar para a gente que esse conteúdo é um conteúdo de interesse para você. E aí, com isso, nós vamos trazer cada vez mais novidades, cada vez mais notícias sobre o mundo tecnológico que cerca, né, o universo do BIM, arquitetura, engenharia e construção, beleza? Faz isso pela gente que eu tenho certeza que você vai receber de volta em dobro. E sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, antes de a gente começar a falar sobre a ideia do vídeo, eu queria brevemente apresentar a Arcartera para vocês, até para dar os créditos, né, da empresa que está desenvolvendo a solução. A Arcartera é uma empresa com sede em Hong Kong e é uma empresa que trabalha, né, que os fundadores são apaixonados por cryptocurrencies, que são basicamente ativos em criptomoedas, certo? Então eles já têm bastante experiência com trabalho aí de criptoativos. E eles identificaram que a tecnologia normalmente usada nas criptomoedas poderia ser aplicada dentro do universo da indústria da construção. E aí, com isso, eles começaram a desenvolver algumas soluções baseadas em blockchain e geraram, então, essa companhia, aqui está a imagem dos fundadores, para poder trazer um pouco desse universo das blockchains, das criptomoedas, dos NFTs para dentro da construção civil, beleza? Vocês podem acessar o site deles para obterem mais informações, arcartera.com/about us, ou então simplesmente arcartera.com, vocês vão parar na home e podem acessar demais informações aqui, certo? Eles têm uma solução baseada em blockchain desenvolvida para contratos de arquitetura. Essa solução eu não vou explanar ela hoje no vídeo. Se você quiser depois até ter mais informações sobre isso, eu posso até fazer um outro vídeo e trazer esse conteúdo, que eu também achei ele bem interessante. Mas hoje eu queria focar no ponto que eu achei que é mais relevante, que é a utilização, né, a incorporação do NFT dentro do universo do BIM. Esse aqui é um artigo que tem no próprio site deles, né, explicando qual é a ideia, o objetivo deles ao juntar essa tecnologia de NFT com BIM. O artigo inicialmente ele vem em inglês, mas você pode facilmente traduzir a página clicando com o botão direito no seu navegador e acessando a opção de traduzir para o português, como eu acabei de fazer. Indo então para o conteúdo aqui do nosso artigo, eu vou explicar então para você a relação entre NFT e BIM, o que é que essa empresa pretende fazer, mas antes eu vou te mostrar o significado do que é um NFT. Eu imagino que talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo agora não saibam exatamente o que é um NFT, então eu acho que cabe aqui uma breve explanação. A sigla NFT vem do inglês Non-Fungible Token, que na tradução para o português significa token não fundível. Por token, vamos entender uma coisa, um elemento, um determinado ativo que você possui, normalmente um ativo digital. E por não fundível, entenda que ele é exclusivo. Quando a gente trabalha com coisas online, quando a gente trabalha com arquivos digitais, é muito fácil você criar cópias e mais cópias daquele elemento, ao ponto de que o original, aquele que foi primeiro criado, ele perde o seu valor diante de tantas e tantas cópias e replicações que a gente tem daquele mesmo arquivo, certo? O NFT, ele veio com uma ideia de justamente gerar um arquivo que ele é exclusivo. Por mais que ele seja aparentemente igual a um outro NFT, você pode até botar um do lado do outro e olhar e dizer assim, não, eles são a mesma coisa.
existe um que possui ali um código, uma descrição própria, né, que faz com que ele seja exclusivo em relação a todos os outros demais. E se você não estiver enxergando ainda o valor de você garantir a originalidade, a exclusividade de um arquivo nas suas origens, eu vou te trazer um exemplo que talvez ilumine um pouco mais esse cenário, certo? Essa aqui é uma notícia antiga até, né, de 2021, que mostra que o GIF do Nyan Cat ele foi vendido por mais de 3 milhões num leilão de criptoartes. E aí você vai se questionar, como assim um GIF, uma coisa digital que eu posso tipo botar no Google, Nyan Cat, foi comercializado por 3 milhões de reais? Porque o que você encontra no Google quando você pesquisa por Nyan Cat não é aquele Nyan Cat original, não é aquele exclusivo do criador próprio do Nyan Cat. E o que foi leiloado é justamente o NFT, aquele original, que corresponde ao início de todo esse meme, né, de todo esse boom que foi o Nyan Cat, né, que foi comercializado pelo valor nada mais nada menos do que 3 milhões de reais. Então, perceba que a originalidade, né, da informação, a autenticidade daquele patrimônio intelectual, ele tem um grande valor, ele tem um peso. E isso não é diferente quando a gente fala também sobre arquivos em BIM. Porque imagine você, arquiteto, engenheiro, você faz o seu projeto e quando você pega aquele arquivo em Revit, em ArchiCAD e você manda para o seu cliente, perceba, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas perceba que ao mandar aquele arquivo, você não está mandando somente as informações relativas ao projeto, você está compartilhando também configurações do seu arquivo, configurações que estão ali embutidas no seu projeto, no seu arquivo RVT, por exemplo. Você está compartilhando famílias, certo? Você está compartilhando padrões de modelo, de impressão, entendeu? Então assim, perceba que quando a gente começa a entrar num mundo muito tecnológico, com muita informação, com muitos dados embutidos, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente passa essas informações adiante sem garantir a devida proteção. Você pode até pensar, mas o meu cliente ele não vai fazer um mau uso dessas minhas informações. Mas de repente o seu cliente é uma construtora que trabalha com diversos outros escritórios de arquitetura que pode também de repente estar pegando esse seu arquivo e compartilhando com outros para de repente diminuir aquele custo de contratação, entendeu? Fazendo o uso daquela sua propriedade intelectual a partir de outros projetistas. Percebeu o problema? Até o momento, isso tem sido uma questão muito discutida quando a gente pensa nessa coisa de como vamos entregar os nossos projetos em BIM. Porque sempre havia o risco de conceder acesso não apenas ao material do projeto, aquilo pelo que você foi contratado efetivamente a fazer, mas também a toda essa propriedade intelectual que é exclusiva do seu escritório, da sua experiência de trabalho com Revit, com ArchiCAD, às vezes até com rotinas no Dynamo, entendeu? Então, partindo dessa premissa, né, desse problema que começou a surgir dentro desse universo, surgiu-se a ideia então de integrar o NFT, que é uma tecnologia que garante a originalidade, né, o patrimônio intelectual original de um arquivo, a questão dos arquivos em BIM. Então, uma vez que você entende essa problemática, a gente pode então começar a fazer aqui uma leitura do documento. Perceba que logo no início, na introdução, eles falam, ó, embora o BIM ofereça recursos valiosos de design colaborativo, a gente está cada vez mais trabalhando com nuvens, pessoas trabalham em suas casas, em escritórios de forma colaborativa, com outros estados, outros países, isso tem cada vez acontecido com mais frequência, então, ou seja, arquivos e dados são trocados constantemente, todos os dias, em vários computadores simultaneamente. E aí, com isso, persistem-se os problemas relacionados ao rastreamento da autoria do design. E aí, quando você começa a compartilhar assim de forma tão abrangente, como é que você garante de quem foi realmente a autoria daquele projeto? Quem foi realmente a pessoa que concebeu o patrimônio intelectual constituído naquele projeto, naquele arquivo? E a proposta deles inicial é fazer com que você continue utilizando os servidores web, ou seja, o seu arquivo RVT, por exemplo, ele vai continuar sendo armazenado em um servidor web, e a ideia é pegar esse link que vincula aquele arquivo na internet e criar um NFT deste link.
Porque como o link é exclusivo, né, a gente não tem uma URL levando para duas informações diferentes. Uma URL, ela está vinculada a um sítio, a uma direção única. Então você pega essa URL e converte ela em um NFT, em um arquivo que é imutável, um arquivo que possui uma assinatura que diz que ela é sua, que foi feita em determinado período, certo? Então essa é a principal logística que a Arcatera está propondo para garantir a originalidade, o patrimônio intelectual de projetos em BIM. A gente pode ver aqui mais ou menos uma conclusão nessa parte final. O processo de cunhagem, fabricação, né, envolve a criação de um contrato inteligente na blockchain Ethereum, projetado especificamente para NFTs. Quando um arquiteto ou designer carrega um arquivo BIM para o servidor web, o processo de cunhagem é acionado. O contrato inteligente gera um NFT exclusivo e o associa aos metadados do arquivo BIM carregado, incluindo os detalhes como autor, data de criação, URL de armazenamento. Este NFT atua como um certificado digital de autenticidade e fornece uma referência descentralizada ao arquivo BIM. Então, eventualmente, qualquer pessoa que venha ter acesso àquele seu arquivo vai saber que aquele seu arquivo ele tem a sua assinatura, ele veio de você e a sua propriedade intelectual ela está protegida. Ele pode vir a ser compartilhado em vários computadores, ele pode vir a ser distribuído em outros escritórios, mas a sua assinatura estará presente dentro daquele arquivo. Eu achei essa ideia bem interessante. Não é de hoje que eu frequento algumas palestras sobre o tema do BIM, né? E alguns arquitetos mais avançados, que já têm mais tempo trabalhando com essas tecnologias, questionam justamente essa questão da autenticidade, do controle do patrimônio intelectual, né? E até o momento essa tem sido uma questão que normalmente não chega assim numa solução. Na época, pelo menos, não se discutia o que poderia ser feito nesse sentido, né? E recentemente, né, com a popularização das criptomoedas e dos NFTs, surgiu agora uma empresa com o intuito de mixar esses dois conteúdos que eu acho que tem absolutamente tudo a ver. É interessante que você vá se situando dessas possibilidades, porque o universo do BIM ele tem evoluído de forma muito rápida. Se você acompanha o nosso canal, você viu que nesses primeiros meses do ano de 2023 a gente já gravou pelo menos 5 vídeos falando sobre novas tecnologias de inteligência artificial que estão trabalhando em conjunto com o BIM. Eu tenho até uma playlist com todos esses vídeos condensados, eu vou deixar aqui em cima. Mas perceba que em pouco tempo, né, num lapso de poucos meses, várias tecnologias envolvendo inteligência artificial estão sendo cada vez mais integradas e desenvolvidas dentro do universo da arquitetura, construção, e o BIM está sempre ali presente. Então, eu não duvidaria que até o final do ano, ou no mais tardar em 2024, a gente já começasse também a integrar a tecnologia de blockchain e NFT dentro desse mercado. E para você ficar por dentro e ficar sempre adiante nesse universo de expansão de tecnologias, é muito importante você começar a perceber essas tendências e se tornar aí um profissional diferenciado, beleza? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tem alguma opinião sobre esse assunto, deixa aqui um comentário. Você já tinha ouvido falar sobre NFTs? Já tinha pensado nesse problema sobre proteger a propriedade intelectual de um arquivo em BIM? Deixa aqui no comentário, traz um pouco da sua experiência para a gente discutir um pouquinho. E se você tiver qualquer sugestão sobre conexão assim entre essas tecnologias, pode deixar aqui no comentário também, que eu te garanto que eu vou gravar um bom vídeo sobre isso, certo? Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.